Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do sexto ano, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Gente, espero que sim. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do professor Daniel, o seu professor de português. Beleza, galera? No vídeo de hoje vamos fazer a correção do PET complementar das semanas 1, 2 e 3, certo? E antes de a gente fazer a correção, aquele recadinho, né? Para você ainda que não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, né? Para você que já é inscrito aí, meu muito obrigado. Comente, compartilhe, deixa aí sua curtida, certo? E vamos para a correção, que é o que nos interessa agora, né? Então, vamos lá? Pessoal, o PET complementar, então, veio aí, na verdade, reforçando aqueles conhecimentos que vocês já tinham adquirido ali no PET volume 2 e também ampliar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre algumas habilidades que vocês precisariam aí adquirir, certo? Então, para começar, nós temos aqui um texto, né, o Cesto de Formigueiro, e a gente tem algumas questões voltadas para esse texto. Então, vamos fazer a leitura do texto e em seguida a gente parte para a correção das questões, certo? Então vamos lá. Então, cesto de formigueiro é uma ave pequena e muito rara, mas pode ser que você tenha a sorte de encontrá-la em um pequeno cesto feito por ela mesma. É isso aí. Se encontrar um pequeno cesto pendurado em alguma árvore ou arbusto próximo do chão, por favor, não toque. Esse pode ser o ninho do formigueiro de cabeça negra. É uma espécie ameaçada de extinção. E aí vão mais pistas sobre essa raridade da natureza. Os machos são predominantemente negros, com exceção do dorso ruivo e dos pequenos pontos brancos que formam duas listras verticais em suas asas. As fêmeas, embora também apresentem as costas com esse tom avermelhado e os pontos brancos nas asas, são pardas no restante do corpo. Machos e fêmeas do formigueiro de cabeça negra são muito unidos, andam juntos e se alimentam de pequenos insetos, que capturam nas folhagens e nos ramos de arbustos mais próximos ao solo. Quando essa ave se estabelece em um território, o macho defende vigorosamente o espaço. Usa seu canto para espantar o invasor, defender seu alimento e sua parceira. Se preciso for, até realiza uma perseguição. A reprodução dessa espécie ocorre de agosto a fevereiro. À espera da cria, machos e fêmeas dividem todas as tarefas. Constroem um ninho, chocam os ovos e alimentam seus filhotes. Seus ninhos são os pequenos cestos dos quais falamos no começo do texto. São feitos de fibras, vegetais e raízes e presos em forquilhas horizontais bem próximos ao solo, onde são geralmente colocados 2 ovos. O formigueiro de cabeça negra, que só ocorre no estado do Rio de Janeiro, foi considerado extinto por mais de 100 anos, mas em 1987, o especialista em aves, Fernando Pacheco, reencontrou a espécie. Graças a essa redescoberta, outros pesquisadores puderam estudar aspectos da biologia e da reprodução dessa ave, que corre risco de desaparecer para sempre por causa da destruição do seu habitat. As regiões onde o formigueiro de cabeça negra vive foram invadidas por construções de casas de veraneio, por serem locais próximos às praias. Somente com a proteção das áreas onde a espécie ocorre, existirá chance de essa ave escapar de ser extinta. Então nós temos aqui um texto, né, de Flávia Chaves e Maria Alice, certo? E aí a gente tem aqui a primeira questão sobre esse texto. Olha só. Questão 1. No trecho, é uma ave pequena e muito rara, mas pode ser que você tenha a sorte de encontrá-la em um pequeno cesto feito por ela mesma. As autoras, neste caso, referem-se à ave. Que ave é essa que elas estão se referindo? Então, aquela ave que nós vimos aí ao longo do texto, né? Falando sobre ela. Que ave é essa? O formigueiro de cabeça negra, certo? Então, vou deixar aqui destacada a resposta
em vermelho. E a questão 2. No período, machos e fêmeas do formigueiro de cabeça negra são muito unidos. As autoras do texto, neste caso, estão aí descrevendo os machos e as fêmeas do formigueiro de cabeça negra quando elas fazem, quando elas dizem isso, machos e fêmeas do formigueiro de cabeça negra são muito unidos. Quando elas dizem isso, elas estão descrevendo, né? Ou seja, elas estão dando as características? Não, né? Elas não estão descrevendo, elas não estão fornecendo características dessas aves. Na verdade, elas estão revelando um modo de ser dos machos e das fêmeas do formigueiro de cabeça negra, certo? Então, é a maneira como eles são, o modo de ser deles. Então, aqui a resposta da número 2 é a letra B, certo, galera? Então, aqui destacado para vocês aí. Elas não expõem uma opinião sobre os machos, né? Elas não estão dando opinião nesse caso. E elas também não divulgam uma opinião sobre os machos e as fêmeas dessas aves, certinho? Questão 3 agora, ó. No segmento, usa seu canto para espantar o invasor, defender seu alimento e sua parceira. Então aqui, falta um espacinho aqui, defender seu alimento e sua parceira. O texto cita neste caso, né, as condições do canto do macho do formigueiro de cabeça negra. Ela está falando sobre as condições do canto, né, quando ele fala que ele usa o seu canto. Isso é condição para o canto? Não, né? Isso aqui na verdade é a finalidade, ou seja, o objetivo do canto desta ave, né, do macho, é defender o seu alimento e sua parceira. Então a gente está falando de finalidade, ou seja, o objetivo do canto dele. Não é consequência do canto e não são atitudes do canto. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 4 agora. Segundo o texto, o formigueiro de cabeça negra, né, ocorre principalmente no Rio de Janeiro? É principalmente lá, quer dizer, existe o texto dá margem para essa interpretação de que essa ave existe em outro estado, em outra região? Não, né? Não é principalmente, é exclusivamente no Rio de Janeiro. O texto fala isso, o texto fala assim, que só ocorre, ou seja, quando fala só, é que é apenas lá no Rio de Janeiro. Então a resposta é a letra B, certo? Letra B, a resposta aqui da questão 4. Vamos então para a questão 5. Identifique o fato que, de acordo com as autoras do texto, pode levar à extinção do formigueiro de cabeça negra. Então já deixei aqui para vocês, né, sem esconder aqui a resposta, o que de acordo com as autoras pode levar à extinção? Isso aqui, né, a destruição do habitat do formigueiro de cabeça negra, certinho? Então a destruição do local onde eles vivem, a destruição da casa, do ambiente onde eles vivem, onde eles moram, onde eles reproduzem, isso pode fazer com que eles entrem em extinção. Bacana? Então vamos para a questão 6, olha só. Na questão 6 diz o seguinte: a ave formigueiro de cabeça negra é uma espécie que, de acordo com o texto, é uma espécie que está em extinção, é uma espécie ameaçada, na verdade, de extinção, é uma espécie que não está ameaçada de extinção, é uma espécie predominantemente no sul do Brasil ou uma espécie fácil de encontrar? Dentre todas essas aqui, a resposta é que ela é uma espécie ameaçada de extinção, certinho? Ameaçada de extinção. A letra B não é, porque ela de fato está ameaçada. A letra C, ela não é predominantemente no sul do Brasil, nós já vimos que ela é do Rio de Janeiro, predominante lá, né? É uma espécie fácil de encontrar? Não, né? É rara. Agora é o seguinte, nós temos aqui um texto, né, que fala sobre um assunto aí muito ouvido por vocês, né? Infelizmente, o coronavírus. E a gente vai ler esse texto aqui, que fala sobre os sintomas, né? E como dá mais detalhes sobre este vírus tão maldito que infelizmente aí tomou conta do planeta, né? Mas graças a Deus a gente está vencendo. Então vamos fazer a leitura desse texto seguinte aqui. O novo coronavírus, né, nomeado oficialmente de SARS-CoV-2, já infectou mais de 100 mil pessoas no mundo,
e se espalhou por diversos continentes, o que fez a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarar pandemia. O quadro se encaixa em pandemia por se espalhar rapidamente em diversos continentes, sendo a transmissão dada entre pessoas. Isso tem deixado diversos internautas curiosos a respeito de quais são os sintomas do coronavírus. A contenção é um desafio, já que o vírus é transmitido facilmente por vias aéreas, através do contato direto ou indireto com gotículas respiratórias de pessoas infectadas. O novo vírus foi descoberto em dezembro de 2019, quando apareceram os primeiros casos na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. No início, muitos pacientes infectados tinham alguma ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos da cidade chinesa. Mais tarde, um número crescente de pacientes que não tiveram exposição a mercados de animais também foram diagnosticados, indicando a disseminação de pessoa para pessoa. O novo coronavírus faz parte de uma ampla família de vírus que pode causar desde um resfriado comum até problemas respiratórios que levam à morte. A transmissão também pode acontecer através das mãos contaminadas pela secreção respiratória. Se a pessoa infectada passou a mão no nariz ou tosse com a mão na boca, por exemplo, e pega na maçaneta, uma segunda pessoa que também pegar nessa maçaneta e levar a mão até a boca poderá se contaminar com o vírus. São os sintomas respiratórios: tosse, dificuldade de respirar, dor de garganta, acompanhado de febre. É muito semelhante com qualquer outra virose respiratória, como gripe, influenza, resfriado, só que os sintomas tendem a ser mais graves, podendo evoluir para insuficiência respiratória aguda, que é quando o paciente precisa de ajuda de ventilação mecânica, certo? Então aqui a gente tem um texto, né, que fala aí sobre o coronavírus, né, algumas informações a respeito deste vírus. Então vamos lá. A questão 7 diz o seguinte: leia o texto e analise as questões abaixo. Foi o que nós acabamos de fazer. O que é coronavírus, né? De acordo com o texto, coronavírus então vai ser isso daqui que eu coloquei para você, né? O novo coronavírus então faz parte de uma ampla família de vírus que pode causar desde um resfriado comum até problemas respiratórios que levam à morte. Então é um vírus aí, né, que faz parte de uma outra família, né? Um grupo de vírus, certo? Que causa aí resfriados, ou outros causam problemas mais sérios, e este, infelizmente, o SARS-CoV-2, né, que foi denominado aí de Covid-19, que leva à morte também, infelizmente, né? E a questão B, da número 7, diz o seguinte: quais são os sintomas do coronavírus e como podem progredir? Então aqui no texto fala sobre os sintomas e também fala sobre como esse vírus pode progredir no corpo humano. Olha só, são sintomas respiratórios: tosse, dificuldade para respirar, dor de garganta acompanhada de febre. É muito semelhante com qualquer outra virose respiratória, como a gripe, né? Influenza, resfriado. Só que os sintomas do coronavírus tendem a ser mais graves, né? Podem evoluir para insuficiência respiratória aguda, que é quando o paciente precisa de ventilação mecânica, que a gente já sabe que muita gente precisa ir para os respiradores, né? Ir para o balão de oxigênio ali, certo? Então, neste caso, o coronavírus é um pouco mais grave porque pode levar a essa situação e muita gente, infelizmente, acaba morrendo devido à gravidade da doença. Certinho? Então, vamos para a questão 8, que diz o seguinte: qual gênero textual pertence o texto, né? Neste caso aqui, a gente tem o gênero desses aqui: reportagem, resenha, fábula ou conto. Então, a gente tem aqui que esse texto faz parte do gênero reportagem, né? Por que é uma reportagem? Porque a gente vê uma linguagem jornalística, né? Traz informações, procura dados, né? São informações objetivas. Não é uma resenha, porque a resenha geralmente tem uma opinião própria, né? Fala sobre um determinado livro, sobre um filme. Neste caso aqui a gente não tem nada disso. Não é fábula, porque a gente já sabe que o gênero fábula tem características próprias, né? Tem narração ali de um acontecimento. Geralmente os personagens são animais, né, que têm características humanas e tem uma moral no final. E também não é conto, né, porque não é aqui uma obra da imaginação. Isso aqui são fatos, são realidades. Beleza?
Então a resposta da questão 8 está aí. Então vamos para o nosso último texto, que é uma tirinha, certo? Então vamos ver aqui, ó. Sobre o texto, responda as questões abaixo. Aqui nós temos uma tirinha da Mafalda, que diz o seguinte. Olha só o que a Mafalda fala. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o dedo indicador, né? E 3.000 operários vão para a rua. Ah, já sei. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala, de que tanto se fala. Então aqui nós vamos ver o seguinte, que a Mafalda, ela é uma personagem aí infantil, porém com pensamentos, né, com opiniões muito maduras, ou seja, opiniões de pessoas que já conhecem sobre a realidade do mundo adulto, certo? Então aqui nós temos isso aqui, ó. Mafalda, apesar de ser criança, já apresenta certo entendimento sobre as principais questões que afligem a sociedade. No caso aí, por exemplo, a questão do desemprego, né, que é um problema que aflige principalmente, né, as pessoas mais velhas, as pessoas adultas, né, os pais de vocês conhecem muito bem essa realidade, né, que de que a Mafalda está falando aqui. Né? Lógico que eu torço para que todos estejam aí empregados, para que todos estejam bem, vamos dizer assim, de situação financeira, né? Lógico que a gente enfrenta uma situação difícil, mas eu torço para que todos estejam bem. Olha só, a questão aqui na letra A diz o seguinte, qual é o sentido do dedo indicador para a Mafalda? Neste caso aqui, o sentido que a Mafalda vê no dedo indicador é que é como se ele fosse uma espécie de varinha mágica, né? Quando a pessoa aponta, a outra vai embora. No caso, quando o patrão aponta o dedo, é como se ele tivesse uma mágica de demitir ali o empregado, o funcionário. Então, este aqui, ó, vai ser o sentido do dedo. Então, olha só. Mafalda entendia que o dedo indicador tinha a função de desempregar os funcionários. É como se apenas apontando o dedo o patrão já fizesse com que o empregado fosse desempregado, fosse para a rua. Né? Então, esse é o sentido do dedo indicador para ela. Na letra B, Mafalda sabia o verdadeiro sentido do dedo indicador? Justifique sua resposta. Ela imaginava, ela não sabia de fato como é que funcionava, o porquê que isso acontecia, mas ela imaginava que havia uma relação ali entre apontar e desemprego. Mas aqui eu coloquei uma resposta que diz o seguinte, ó. O seguinte. Ela não sabia de fato o verdadeiro sentido. Ela achava que o simples ato de apontar fizesse as pessoas perderem o emprego e não entendia que com o dedo indicador, o patrão estava apontando o caminho da rua para os funcionários demitidos. Então, ela entendia mais ou menos que havia uma relação, né, de apontar o dedo e a pessoa ser desempregada, só que ela não entendia por que isso acontecia. Então, ela simplesmente achava que o dedo, é como se o dedo fosse mágico, né? E aí ela fala, tá, deve ser isso aqui, o tal de indicador de desemprego. Neste indicador de desemprego tem relação com outra coisa, né? Não é o indicador, o dedo aqui mesmo não. Bacana? Então a questão 10 diz o seguinte, o texto acima pertence a que gênero? Pertence ao gênero texto instrucional, né? Manual de instrução, aquilo que nós vimos, o texto aqui ensina a fazer alguma coisa? Não. O texto é humorístico, é uma tirinha? Sim, né? A gente tem aqui uma tirinha, bacana. O texto é jornalístico? Não. O texto é instrucional, de novo? Não. Então o texto é jornalístico. Beleza, galera? Então espero que tenha ajudado vocês aí, né? Comentem, compartilhem aí, deixem a sua dúvida, a sua sugestão. Belezinha, meus queridos? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.